Vou dar um tempinho aí pro pessoal que quiser tomar uma água e tal, dar uma esticada, né? Porque como mesmo o João falou aí, ele falou pra caramba, né? Já comeu um pouco do meu tempo aqui. Os slides dessa palestra, eles estão nessa URL aí, você pode acessar. Como eu vou falar um pouco de real time aqui, quem tiver interesse, acessa aí, porque na hora que eu estiver mostrando os demos, né, aí vocês já vão vendo direto na máquina de vocês. E se quiserem deixar perguntas, quem tem vergonha de perguntar e quiser digitar aí, né, se quiser colocar o nome anônimo e mandar uma pergunta, vai ter um slide aí que vai estar próprio para isso. Beleza? Já pegaram aí? Posso tirar? cironunes.realtimepresentation.git.sul. Bom, então, como eu já tinha falado antes, eu vou falar de real-time, aplicações real-time construídas com o Angular e o Socket.io. Tá, mas um pouco mais detalhado, o que nós vamos falar nessa palestra de hoje? O que são essas tais aplicações real-time, o conceito técnico por trás disso e como que a gente faz para desenvolvê-los? O que é esse tal de Socket.io aí que está no título, por que ele é incrível e como usar ele junto com o Express, que é um outro framework Node.js, que incrível também. Por que... Alô? Aí melhorou, né? Por que o AngularJS também deixa o desenvolvimento muito mais simples e divertido e uma breve introdução para ele. Depois, como combinar os dois, o Angular e o Socket.io. E aí, se der tempo, eu vou fazer um hands-on rapidinho, né? Usando um boilerplatezinho aí para não demorar muito. Então, como eu já tinha falado, os protagonistas dessa apresentação é o Express, o AngularJS e o Socket.io. Tá, já falei aí para vocês acompanharem os slides. E quem sou eu? Eu sou Front-End Engineer Senior na Canui, uma empresa do grupo Rocket Internet, e sou Scrum Master lá também, então um Agile Coach. E lá nós estamos contratando Front-End Developer, pleno ou Senior. Caso tenha interesse, é só entrar aí no slide, clicar nesse link aqui que vai te redirecionar aí para você me mandar um e-mail. É só você mandar o seu currículo, que a gente troca uma ideia. Eu faço esse site bonito aqui, que vocês estão vendo, né? E esse é o site da empresa alemã, que é dona da empresa que eu trabalho. Tá, e tecnicamente o que são essas aplicações real-time? Basicamente é quando o servidor compartilha o estado atual dele com todos os clientes conectados. Imagina que eu sou o servidor aqui, tá certo? Eu estou compartilhando o meu estado com cada um de vocês. Então todo mundo vai ver a mesma coisa, por isso em tempo real. Sempre que tiver algum dado novo no meu servidor, ele vai ser enviado para todos os clientes que se interessam por esses dados. Exemplos disso, né? Esse tempo real do Globo Esporte aí, tá vendo aí meu time Atlético Mineiro 1-0 na Libertadores? Que eu acho que não precisa de muita explicação, né? O narrador vai lá digitando o lance que aconteceu, envia para todo mundo que está conectado, todo mundo recebe lá na hora, não precisa ficar dando refresh no browser nem nada. Um outro exemplo é um joguinho aqui multiplayer que eu gosto muito, roda no browser e ele usa uma dessas tecnologias que nós vamos falar aqui hoje. Basicamente é um joguinho multiplayer de navinha aqui, né? Todos os clientes que estão conectados naquela sala estão recebendo as minhas posições, as minhas coordenadas aqui, né, no jogo. Eles estão recebendo o meu status de life e tal e tudo mais. Isso é o real time, né? Deixa eu pausar aqui, senão eu morro, né?
Tem o Bomberman também, que eu acho que todo mundo aqui conhece o Bomberman, né? É um Bomberman multiplayer que é tipo 1000 usuários conectados ao mesmo tempo lá na mesma salinha, soltando bomba, todo mundo se matando. E ele é feito exatamente com o AngularJS, que a gente vai falar aqui hoje. Então tá aqui o joguinho, deixa eu colocar aqui. Tá difícil. Tá, então eu coloco meu nome aqui, entro no joguinho, se a internet deixar. Acho que não vai. Não vou conseguir mostrar o joguinho do Bomberman, mas nos slides tem um link aí, vocês podem experimentar, muito bom, muito legal. Mas o que torna possível, né? Qual é a mágica que acontece aí nos nossos browsers e nos nossos servidores que possibilita a gente desenvolver esse tipo de coisa? Então, antigamente tinha algumas tecnologias e hacks que eram usados para fazer isso, alguns envolvendo Flash e outras tecnologias que não são muito adequadas para a web, né? E o problema principal deles é que essas soluções eram baseadas no protocolo HTTP e no seu paradigma de request e response. Então o servidor fica lá parado. Enquanto nenhum cliente mandar alguma requisição para ele, ele não vai fazer nada, né? Ele não tem essa habilidade de comunicar para o cliente sem ele pedir, né? Ele não consegue tipo falar assim na hora que ele entra na página: eu quero saber quando chegar algum dado novo aí no servidor. O servidor não tem essa capacidade de conseguir comunicar com esse cliente aí que se notificou a receber esses dados novos. Então, o que acontece com isso? Qual que é o problema disso, né? Que o cliente tem que ficar fazendo requests simultâneas, de 1 em 1 segundo, por exemplo, pensando num jogo desse tipo que eu mostrei aqui, de 1 em 1 segundo o cliente tem que ficar mandando uma request para o servidor lá, bombardeando o servidor para saber se tem algum dado novo, né? Isso gera, obviamente, uma sobrecarga no servidor e aplicações com lag, né? Mas e aí, o que eu faço agora, né? Você falou aí, real time é muito legal e tal e tudo mais, mas e agora, né? Se eu vou ter minha aplicação com lag, o que eu faço? Não. Por isso a gente usa os WebSockets, né? Que basicamente é uma conexão persistente entre o browser e o cliente. Desculpe, o browser e o servidor, né? O que acontece? É como se você acoplasse lá um socket no seu servidor e ele dá ao seu servidor essa habilidade de conseguir enviar requisições para o cliente sem que ele requisite, né? Agora, o browser consegue falar com o cliente. Antes isso não era possível sem o cliente estimular ele, né? Se um cliente ir lá e perguntar alguma coisa para ele. É uma especificação da W3C, então a gente tem aí o Comitê da Internet Mundial documentando essa tecnologia, então é uma coisa que a gente pode usar tranquilamente. E baseado no protocolo TCP, então a gente não tem esse problema aí que eu já tinha falado, do cliente ter que ficar solicitando o servidor toda hora, mas nem todos os browsers implementam ainda. Então, pensando numa solução comercialmente viável, não tem como a gente usar o WebSocket porque a gente não tem suporte de todos os browsers. Mas a sorte é que a gente tem várias implementações em várias linguagens, PHP, Python, mas como é um evento de JavaScript, nós vamos falar aqui de uma implementação feita em Node.js, que é o Socket.io, né? E o que é esse tal desse Socket.io, né? O objetivo dele é tornar aplicações real-time possíveis em qualquer tipo de dispositivo, né? Todos os browsers mobile, todos os browsers desktop e por aí vai. Então é um WebSocket cross-browser 100% em JavaScript com o Node.js. E aí eu vou mostrar aqui um pouquinho de código
o que seria basicamente para você configurar um servidor com Express, usando Express, que é o framework para o Node.js, uma linguagem server-side, certo? Como você usar o Socket.io junto com o Express, então. Dá para ver direitinho aí a letra ou está muito pequena? Vou dar um zoom aí, vocês levantam a mão aí na hora que estiver bom. Beleza? Dá para ver aí no fundo? Tá. Então, em projetos Node, a gente tem a companhia do NPM, que é um repositório lá de módulos Node, e a gente usa um arquivo chamado package.json, onde a gente declara nossas dependências e a gente vai lá nesse NPM e baixa elas para o nosso projeto e instala elas local. Então, eu declaro aqui como minhas dependências o Express e o Socket.io, além de definir o nome aqui da minha aplicação e tal, tudo mais. O que importa aqui para a gente é declarar o Express e o Socket.io como dependências. Aí depois que eu configurei esse arquivo aí com minhas dependências, eu rodo um npm install. Isso aí vai lá, igual eu já tinha falado antes, vai lá na npm, vai baixar esses caras e instalar no meu projeto. Eu configuro um servidor simples aqui do Express, não vou entrar em muito detalhe, não é o foco, mas eu configuro um servidor simples aqui com o Express e dou um require no Socket.io, que é o módulo do Socket, e mando ele escutar o meu servidor que já está rodando, um servidor HTTP que está rodando, eu acoplo o Socket nele. Essa parte aqui do meio só está servindo os arquivos estáticos, nada que interessa aqui para a gente, e aqui já tem um exemplo usando o Socket.io de verdade lá no servidor. O que vai acontecer? Eu estou criando um listener aqui, na hora que algum usuário conectar, eu vou disparar essa função de callback, passando o meu socket aqui como argumento, certo? E a partir disso eu já posso emitir eventos via socket e criar listeners para eventos que vão ser disparados pelo cliente, tá? Mais para frente eu vou explicar isso aqui com um pouco mais de detalhes. E lá no meu cliente, claro, primeiro eu tenho que carregar o arquivo de JavaScript do Socket.io que fica no cliente, e aí eu já tenho o I/O aqui no meu escopo global, eu consigo usar esse método connect aqui para instanciar o meu socket, e a partir disso eu já consigo criar listeners aqui para ele, por exemplo, o news. Então, quando o servidor disparar um evento new, eu vou disparar essa minha função de callback, e eu consigo receber os dados que o servidor está compartilhando comigo. Então, lembra daquela história que eu falei. É o servidor compartilhando seu estado atual com todos os clientes que estão conectados, né? E aqui eu estou emitindo um evento de exemplo. Aí depois é só rodar a aplicação, eu dou um node-app.js, que é o arquivo padrão lá do Express, e ele roda a aplicação para mim. E o Angular? O que é esse cara? Bom, ele é um framework desenvolvido lá dentro do Google, né, por engenheiros competentíssimos. Ele é muito bem testado, né, bem modularizado, um projeto seríssimo, usado em aplicações em produção lá dentro do Google. Esse próprio joguinho aí, Bombermine, é muito legal. Eu não consegui mostrar aqui, é uma pena, mas funciona muito bem. Então, o poder do Angular é indiscutível, né? Mas a base dele, o que ele tem de diferente para esses outros frameworks, MV, qualquer coisa, é que ele não te oferece nenhuma
sintaxe obrigatória, você não tem que ficar estendendo objetos igual no Backbone, por exemplo, que você tem lá que estender a view usando o objeto Backbone, você tem que estender o model usando o objeto Backbone. Não, ele usa os próprios atributos HTML de uma forma bem declarativa para você conseguir organizar a sua aplicação de uma forma MVC, que é um padrão que eu tenho certeza que todo mundo conhece, e mantém as coisas simples. É como se a gente estivesse tunando o browser para desenvolver as nossas aplicações. A gente escreve JavaScript mesmo, não tem nenhuma sintaxe especial nem nada, né? Tem algumas features incríveis, que é a modularização, como eu já tinha falado, o data binding dele, que absorve toda a manipulação de DOM, então eu não preciso mais ficar me preocupando com adicionar listeners em elementos do DOM para manipular o meu DOM, executar função de callback e dar um inner HTML lá para atualizar a view para o meu usuário ver. Eu não preciso ficar fazendo mais isso. O data binding, eu vou mostrar aqui um exemplo daqui a pouco, que ele realmente elimina toda essa tarefa cansativa de ficar manipulando o DOM. E ele também, um dos princípios dele é a injeção de dependência, que facilita você a testar, né, e mantém os seus módulos muito mais otimizados, né? Eles ficam com uma responsabilidade única. Ele te encoraja realmente a modularizar bastante sua aplicação, deixar ela desacoplada. Isso traz uma série de vantagens, inclusive facilita a testar. Então, um exemplo aqui, um Hello World com Angular rodando aqui, eu digito meu nome e clico OK, ele troca, né? Mas como funciona isso? Eu venho aqui na minha view de uma forma bem declarativa. Lembra que eu falei, não tem nenhuma sintaxe nova, eu estou usando atributos HTML. Eu chego aqui e crio o meu atributo controller, né, e passo um valor para ele. Não tem sintaxe nova. E os meus templates são definidos como strings mesmo, né? Eu chego aqui e coloco duplas chaves, né, e falo qual o valor do meu model que eu quero que ele mostre ali, e ele cuida disso para mim. É o data binding do Angular, né? Então eu defino um model aqui, new name, tá certo? E quando o usuário clicar no botão, eu vou executar um método action, tá ok? Ah, desculpa. Tá calor, cadê o ar-condicionado, o ventilador? Então, para o pessoal aí de trás que não devia estar conseguindo ver muito bem, o que eu tinha falado aqui é o seguinte, ó, eu defini o meu controller, então dentro da fronteira dessa div aqui, desse node DOM, eu tenho o meu controller, certo? E aqui eu posso definir, eu falo um template do Angular, né? Isso aqui vai colocar lá no meu DOM o valor que está no meu model, tá certo? Vou mostrar aqui o controller, que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Olha, tá vendo? Eu comecei com o name como role. Então na hora que eu entro, tá dando para enxergar aí? Na hora que eu vou lá no meu HTML e eu entro na página, a primeira coisa que ele vai mostrar lá, ele vai atualizar a view automaticamente para mim, é o valor word, que é o valor que eu inicializei no meu escopo. O escopo é a cola entre o meu controller e a minha view, né? Por isso que eu consigo acessar os valores da view no controller e vice-versa. Quem permite isso para mim é o scope. Aí eu vou lá, defino um método action, que vai ser executado quando o cara clicar no botão, que eu simplesmente vou redefinir o valor do nome. Tá vendo que aqui eu estou trabalhando de uma forma mais imperativa no meu controller, porque eu estou definindo a minha regra de negócio. Mas na view, né, eu só estou desenhando a minha interface para o usuário. Então eu trabalho de uma forma mais declarativa, ok? Eu não tenho mais que ficar manipulando o DOM nem nada. E só para dar um exemplo aqui de como fica fácil testar a aplicação Angular com Jasmine, esse aqui é um exemplo, olha. Primeiro, tá dando para enxergar.
Primeiro, espero que o scope.name comece como road, que foi o que eu defini lá no meu controle. Então isso aqui já vai executar um teste para mim. Depois, eu coloco um nome fake na variável newName, que é quem vai redefinir meu nome, e executo o método action, certo? Depois disso, eu vou verificar se o nome foi trocado. Então, facilita muito a testabilidade. O próprio time do Angular já te encoraja a partir para um lado mais TDD e tal, fazer a sua aplicação com testes, né, que é uma coisa, sem dúvidas, incrível. Eu acho que tem muita gente que tem vontade de testar suas aplicações e não testa porque é uma tarefa um pouco mais difícil, se tratando de JavaScript. O Angular ajuda a gente nessa missão. Beleza? Então o MVC dele, como eu tinha falado antes, é mais ou menos assim. Eu tenho a minha view, ela conversa com o meu controller, ela compartilha os meus models com o meu controller via scope, né? E é simples assim, eu escrevo a view de uma forma declarativa e a minha regra de negócio de uma forma imperativa. O que evita esse esquema aí de ficar atualizando o DOM na mão, né? Dando inner HTML lá no DOM. Acho que ninguém gosta de fazer isso. E aí, quem tiver aí online agora, na minha apresentação, vai conseguir ver um exemplo aí de uma aplicação real-time, usando o Angular e o Socket.io, junto com o Express. Então eu estou dando um oi Sampa.js, provavelmente vocês já receberam aí na sua máquina. Se alguém quiser falar alguma coisa, e aí Bruno, tudo tranquilo? Valeu. Se alguém quiser deixar alguma pergunta aí, pode escrever que depois eu volto, né, no final e leio as perguntas. Beleza? Tá. Aí. Tá ao vivo na Globo. Real time. Então, para construir essa aplicaçãozinha aí, o código é bem parecido com isso aqui que eu vou mostrar. De novo, eu vou lá, no lado do servidor, onde eu configurei lá com Express e tal, o que eu vou ter que fazer é algo parecido com isso aqui, ó. Eu vou criar um listener para quando o usuário conectar, e a partir daqui, eu vou simplesmente criar um listener para quando o usuário enviar uma mensagem. Ou seja, quando ele se conectar, eu vou criar um listener para ele e ele vai passar a receber as mensagens. Bom, aí eu vou criar a minha mensagem aqui com usuários, com os dados que eu vou receber lá do cliente, tá certo? Então pensa, o cliente está enviando uma mensagem para o servidor. Esse servidor está escutando por essa mensagem. E na hora que ele receber ela, ele vai montar ela baseado nos dados que o cliente mandou e vai dar um broadcast para todos os clientes que estão conectados. Então é essa parte aí, esse método broadcast emit é que compartilha o estado atual do servidor com todos os usuários que estão conectados. Aí a minha view usando o Angular fica bem simples também. O que eu vou fazer aqui? Eu vou iterar em uma collection, certo? A sintaxe é bem declarativa, tá vendo? Eu simplesmente chego para ele e falo assim, olha, dá um repeat aí para mim nessa coleção e me retorna a mensagem atual em cada laço que você estiver fazendo. E ele vai lá e se vira para fazer isso. Eu não tenho que ficar escrevendo código a mais. E aí eu vou exibir na minha view o tempo que a mensagem foi enviada, né? Esse tempinho que fica lá, né? O horário. O nome do usuário que mandou a mensagem e a mensagem propriamente dita. Lá no meu formulário, esse formulário aí que vocês veem, nome e a mensagem e o botão de enviar. Eu crio eu coloco aqui um método sendMessage para ser executado na hora que o evento submit desse formulário for disparado.
E aí eu vou passar lá para o meu servidor. Olha, aqui no controller, deixa eu mostrar o controller primeiro. Aqui no meu controller, o que eu estou fazendo? Na hora que eu receber uma mensagem lá do servidor, na hora do broadcast lá, que alguém enviou alguma mensagem, eu vou simplesmente adicionar um item na minha coleção. E o data binding do Angular automaticamente já vai colocar a mensagem que foi enviada lá na view para mim, né? Eu não tenho que escrever mais código para isso. Só que antes eu preciso iniciar a minha coleção como um array vazio, senão na hora de dar o push aqui ele vai disparar um erro, né? Porque a mensagem ainda não tinha sido definida. A minha collection de mensagens, né? E aqui é o método sendMessage, que na parte do cliente, ele emite a mensagem para o servidor para mim, e aí esse cara aqui do meu cliente é que vai desencadear o evento sendMessage que o servidor está escutando e vai compartilhar com todos os usuários conectados lá. Tá certo? E tem mais uma coisa interessante do Angular, é que para eu encapsular código de terceiros dentro da minha aplicação, eles não ficarem lá perdidos no meio do escopo global, eu posso criar alguns serviços, né? Tem várias formas de criar serviços. Eu posso criar com provider, com factory, com service, tem o service value lá, mas o que interessa aqui para a gente agora é um factory, que é de propósito, é o parecido com o nome de um design pattern, né? É o mesmo nome de um design pattern, que é o conceito de uma fábrica aí, né? Que ela vai construir para mim, vai encapsular a lógica de um elemento e vai retornar para mim só uma API para eu trabalhar, tá vendo? Ele retorna os métodos on. Desculpa. Olha, mais uma vez, eu estou definindo um factory socket porque eu quero encapsular o código de terceiros, né, o código do socket.io dentro da minha aplicação, para ele não ficar perdido lá no escopo global. Então eu defino o meu socket aqui e na minha função construtora, que é essa daqui, eu simplesmente inicio o meu socket.io, como eu já tinha mostrado antes, e ao invés de ficar tudo perdido no escopo global lá, eu só retorno uma API com os métodos on e emit. Aí eu posso usar o dependency injection aqui, ó, no meu controller, para injetar o meu factory socket, tá vendo? Na hora que eu injeto, isso facilita a testar, né? Eu consigo testar o meu serviço socket separado e consigo testar o meu controller separado, né? E enfim, deixa o código mais desacoplado e tal, organiza as coisas, tá certo? Aí aqui, ó, aqui dentro eu já consigo usar ele, beleza? Tá, mas eu acho que ficou um pouco confuso esse início todo aí, né? Mas realmente é a base teórica desse assunto. Quando você for começar, você não precisa de passar por todo esse caminho que eu te mostrei aqui. O Brian Ford, que é um dos membros do time do Angular, ele já escreveu um seed para começar uma aplicação Angular com o Express e o Socket.io, né? Então você simplesmente clona o repositório lá dele, apaga as referências para o repositório dele e você já consegue iniciar a sua aplicação dali. Já tem tudo instalado, Socket e tal, os controllers do Angular configurado. Esse serviço Socket aqui que eu mostrei como encapsular ele num serviço, ele já vem também nesse bootstrap aí, né, nesse seed aí do Brian Ford. Então, quando você for começar, eu recomendo você começar por aqui, né? Tem alguns outros seeds para trabalhar com Angular, né, que é um seed só com o Express, sem o Socket.io, e um seed que é mantido pelo próprio time do Angular, né, que já vem com uma suíte de testes configurado para você, é bem legal, né? Agora eu quero fazer um hands-on aqui rapidinho. Vou mostrar, para não tomar muito tempo do almoço aí, eu só vou clonar o Bootstrap aqui e mostrar com o que ele vem, né? Então vamos lá.
pegar o URL aqui. Tá dando para enxergar aí direitinho aí atrás? Tá, então eu vou clonar aqui, né, o repositório lá do GitHub e vou mandar para uma pasta minha. Será que a internet não vai ajudar? Deixa eu ver se eu já tenho clonado aqui em algum outro lugar. Acho que não. Ele não vai clonar, mas eu recomendo você dar uma olhadinha aqui. Ele já vem mostrando aqui com um set interval, como se o servidor tivesse passando a hora atual para todos os usuários conectados, né? Então, para fazer um horário de Brasília, por exemplo, você compartilha só o horário atual do seu servidor com todo mundo que está conectado. Isso que vem com esse seed aí, muito legal. Bom, é isso. Agora eu vou abrir para perguntas. Vou dar uma olhada lá no chatzinho se alguém deixou alguma pergunta. Espero que não tenham feito sacanagem aí. Tá aqui na frente. Funciona no Dreamweaver? Como instala isso no Windows? Acho que não são perguntas válidas. Zé Mané, ainda mais um Zé Mané perguntando. É um Zé Mané mesmo. Então, alguém tem perguntas aí? Nos slides aí tem as referências que eu usei para montar essa apresentação, né? Algumas sobre o WebSocket, outras sobre o Socket.io, outras sobre o Angular e outras sobre o Express. Vale dar uma olhada aí. Inclusive aqui, nesse último, esse artigo da Net Magazine aí, e o penúltimo, são tutoriais assim, passo a passo, explicando como você fazer uma aplicação Angular com Socket.io. Qual é a vantagem dessa visão em respeito ao Ember.js? Então, o Ember, ele tem um data binding bem parecido com o do Angular, e ele é um framework bem parecido com o Angular. Só para todo mundo saber o que ele perguntou, ele falou que o Angular tem as suas vantagens aí e tal, e ele me perguntou se eu conhecia o Ember, né? Quais são as vantagens dele em cima do Angular, né? E eu estou falando aqui que eles são bem parecidos, né? Mas o Angular tem algumas coisas a mais, né? Ele tem uma documentação um pouco mais completa, né? Com vários exemplos. Por exemplo, ele ensina você a testar a sua aplicação, ele ensina você, tem vários tutoriais, vários vídeos, é uma comunidade imensa, né, do Angular. Eles fazem conferências lá em São Francisco, no escritório deles, para ensinar o pessoal a hackear com o Angular e tal. Então, eu acho que é um projeto, e é um projeto que está dentro do Google. Então, eu acho que tem muito mais futuro, né? Claro, não estou desmerecendo o Ember, falando que o Ember vai cair. Eu acho que, inclusive, que o Ember hoje é mais usado que o Angular, mas eu estou optando, inclusive eu uso nos meus projetos em produção, o site da Canui lá é feito usando o Angular, né? Eu não estou recomendando por recomendar, eu realmente uso ele, gosto muito. Inclusive, eu tive uma conquista pessoal ontem, que eu fiz o meu primeiro commit no repositório oficial do Angular, né? Então é a minha primeira contribuição com o projeto. Respondi a sua pergunta? Alguém mais? Opa! Então, a pergunta dele foi sobre SEO, se teria alguma dificuldade de fazer com Angular. Então,
Esses frameworks, MV, qualquer coisa, eles foram pensados para aplicações web, não para sites, né? Sites institucionais e tal, e-commerces, que normalmente exigem SEO. Você tem algumas opções. Ou você pode usar ele de uma forma, como se diz, Progressive Enhancement. Você usa o Angular como uma camada acima, né? Onde você precisa de SEO, você não usa ele, e onde você não precisa, você usa, né? Você põe uma camada de encantamento lá com JavaScript. Ou então, tem um artigo de um blog que chama Year of Moo, na verdade, Moo de vaca, que o cara ensina como você usar o Angular com todo esse poder dele, com todos esses templates e tal, de uma forma que você não prejudique o SEO. Resumindo bastante, o que ele está fazendo é usando os hashbangs lá, que a gente já conhece, para fazer a aplicação Ajax crawleável, e ele tira snapshots do HTML compilado, né, do HTML sem as diretivas do Angular, o conteúdo de verdade, e serve para os mecanismos de busca. Ele ensina como fazer isso, é muito legal. Respondi sua pergunta? Mais alguém? Deixa eu pôr minha senha aqui então. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Valeu.